Shalom, Boker Tov, Hazá Ilá. Ainda nessa semana, estudando a porção Haye Sará, as vidas de Sara, temos uma parte que nos abre muitos mistérios, muitos segredos espirituais e que nos são importantes para que nós possamos conduzir a nossa vida. Então aqui Rabi Yitzhak abriu e disse: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes 12:7. Na verdade, em hebraico diz, Verruach, o espírito volte a Elohim, porque a tradução sempre mascara as coisas, volte a Elohim que o deu. Aí ele continua dizendo o seguinte: vem e veja, quando o sagrado abençoado seja ele criou Adão, ou a humanidade, pegou do pó do local do templo. Esse templo é o templo superior de Biná, na árvore da vida, e construiu seu corpo com os 4 lados do mundo, pois todos lhe deram força. Depois despejou sobre ele o espírito de vida, em hebraico, Neshamat Haim, Neshamat Haim, que é outro nível de alma. Como está dito, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Depois disso, ele se levantou e soube que era formado dos de cima e dos de baixo. Veja que ele era formado dos de cima, os anjos superiores, e dos de baixo. E se juntou e soube, e descobriu e conheceu a sabedoria superior. Muito bem, vamos lá. Quando uma pessoa nasce nesse mundo, ela recebe uma Nefesh Abahamit, que é uma alma animal, que habita no ventrículo esquerdo do coração, ligada ao sangue. E então essa pessoa vai e faz Teshuvah, e aceita a Torá, e começa a praticar as mitzvot da Torá. Ela faz a Brit Milá, a circuncisão. Então o que acontece com ela? Ela então puxa para ela uma Nefesh HaElohit. A gente fala Elokit, mas o certo é Elohit. Uma Nefesh HaElohit, que é uma Nefesh divina, que passa a habitar também no coração, no ventrículo esquerdo, onde há sangue, junto com a Nefesh dele, a Nefesh Abahamit. E aí nós aprendemos com o Shara Gilgulim, com o Portal das Reencarnações, com o grande mestre, o Rabino Haim Vital, ensinando o que ele compartilhara o grande mestre Orizal, o Rabino Isaac Luria, dizendo o seguinte, os Goim provocam muito sofrimento para Israel. E o que significa isso? Goi é como é chamada essa Nefesh Abahamit, essa alma animal. E por causa dos pecados que ela comete, ela provoca muita dor para a Nefesh HaElohit, que é chamada Israel. Mas é explicado que os pecados dessa Nefesh, dessa alma animal, não causam manchas para a Nefesh divina, aquela alma divina que ele recebeu, que é chamada Israel. Então essa pessoa continua trabalhando, ela começa a estudar a Torá. E quando ela começa a estudar a Torá, apesar de não ter um Ruach ainda, porque o processo, de acordo com as leis de Mishpatim, as leis da reencarnação, a pessoa vem, recebe uma Nefesh Abahamit, ela faz Teshuvah, ela aceita a Torá, ela começa a praticar as mitzvot, ela então puxa para ela uma Nefesh HaElohit, e aí numa outra vida ela volta, ela recebe aquela Nefesh HaElohit que ela tinha garantido para ela, então vem e recebe um Ruach. Mas apesar disso, numa vida a pessoa pode receber porções temporárias de um Ruach superior, a alma de um tzadik, a fagula de um anjo, que é chamado Elohim, conforme está escrito aqui, e o Ruach volte a Elohim que o deu. Porque muitas vezes a pessoa pode receber emprestado ali um Ruach superior, e quando acontece, por exemplo, na Shabbat, com a alma adicional, com a Neshama Yeterá, que pode ser um Ruach, a fagulha de um anjo, a fagulha de um tzadik, que vem para ele na Shabbat,
né? E ele passa toda a Shabbat aprendendo, né, os mistérios divinos com aquela alma que ele recebeu, né? Mas às vezes ele veio e já trabalhou numa outra vida, e então ele recebe um ruach, que é o ruach dele mesmo, e esse ruach pode ser também a nefesh de um tzadik, né, a fagulha da neshama de outro tzadik, ou uma fagulha, uma centelha de um anjo, como aconteceu com Moshe, nosso mestre, cuja metade da alma dele era de um anjo. Também com o nosso mestre, o Rabino Itzhak Luria, o Arizal, que tinha parte da alma do anjo Raziel, o professor dos mistérios de Adão no Jardim do Éden, e assim por diante, né? E depois ele volta numa outra vida, e ele pode receber uma Neshama. E essa Neshama pode ser fagulha da Nefesh, de um Tzadik, né? A fagulha, a centelha de um anjo, e assim por diante. Aí ele completa os 3 níveis. Quando ele alcança o 3º nível, então ele descobre quem ele é, quem ele foi, o que ele está fazendo no mundo, quais são as fagulhas que o habitam, que são centelhas de quais mestres, de quais tzadikim, ele sabe tudo isso. Isso é o despertar, né? E é por isso que é dito aqui, e o Ruach volta a Elohim que o deu. Muito bem. O Zohar também diz assim, quando uma pessoa quer melhorar, ela recebe ajuda de cima, né? Ou seja, ela recebe emprestado fagulhas de Ruhot, espíritos, né? Centelhas das almas dos anjos, dos tzadikim, para ajudar na sua caminhada, para que ele possa se elevar nesse mundo, né? Mas o Zohar também diz que aquele que quer piorar recebe ajuda de baixo, ou seja, das centelhas, das escórias, né? Da alma de Adão, Belial, né? Na árvore das clipotes, e ela começa então a piorar. Tudo vai da intenção da pessoa. A pessoa quer se aproximar de Torá, ela vai receber ajuda de cima, né? E isso também já pode estar ligado com a raiz da sua alma, porque ele pode ter recebido, por exemplo, né, uma nefesh Elohit, uma fagulha de algum tzadikim, né? Então esta fagulha está ligada com a alma raiz, e ele vai alcançar os níveis que aquele tzadikim alcançou em vida. Então tem todos esses mistérios maravilhosos, o divino está sempre nos ajudando, sempre nos auxiliando. Então existem todos esses mistérios maravilhosos que nós podemos contar com toda essa ajuda divina do sagrado, do Kadosh Baruch Hu, abençoado seja ele. Desejo a vocês que vocês tenham um dia maravilhoso, um dia cheio de elevação. Aqueles que vão santificar a Shabbat nesta noite, que recebam a Shabbat com kavaná, com amor no coração, né, com elevação, com estudo dos mistérios da Torá e do Zohar Sagrado. Amém? Amanhã, às 16 horas, sábado, temos aula aqui. Ainda tem vaga, lembra disso, você pode vir estudar. Ah, mas é longe. Olha, tudo vale o esforço. Tá bom? Um bom dia. E Erev Shabbat Shalom, Hazar Ilah.